Olá a todos, eu sou o Luís Rodrigues, sou assistente da cadeira de Patologia do Sistema Urinário e esta é a minha aula de glomerulonefrites e a sua apresentação clínica. Os slides são muito descritivos, para além do vídeo vocês vão ter acesso ao PowerPoint e se vocês estudarem por eles e complementarem esse estudo com o Harrison vão ficar, penso eu, bem preparados. Este é o sumário da nossa aula de hoje. Vamos falar da anatomia e da fisiologia glomerular, depois da apresentação clínica da doença glomerular e, posteriormente, síndromes e doenças específicas. Comecemos então com a anatomia e fisiologia glomerular. Nesta fase eu penso que vocês já têm noção de que a unidade funcional no rião nefrónio e que é no glomérulo que é feita a filtração glomerular. Nós temos em cada rim cerca de 1 milhão a 2 milhões de nefrónios e são as suas funções em conjunto que vão dar, no fundo, a produção de urina. O glomérulo faz a filtração do sangue, ele cumpre essa função. Vocês têm que saber, ou se compreenderem o básico da sua anatomia, penso que vos será mais fácil toda a compreensão da fisiologia da doença glomerular. Basicamente, um glomérulo é composto por uma arteríola aferente que entra dentro da cápsula de Bowman, onde forma um novelo capilar. Este novelo capilar é revestido no seu interior, isto vocês podem olhar aqui para o diagrama do meio, é revestido pelo seu interior por um endotélio fenestrado. Este endotélio fenestrado, por sua vez, na face externa tem uma membrana basal, que é a membrana basal glomerular, que é uma camada trilaminar composta sobretudo por colagênio, e depois na sua face externa estão as células podocitárias e os processos podocitários. Estes podócitos são células altamente especializadas e, se vocês pensarem, eles estão na face externa desta membrana basal, portanto eles estão em contacto com o espaço urinário dentro do glomérulo, que é revestido então pela cápsula de Bowman. A urina que é produzida depois sai por um polo tubular, que é a continuação da cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman por dentro é revestida a células epiteliais também, que depois vão formar o túbulo renal e se continuam com o tubo contornado proximal. Têm que entender que as pressões de filtração que determinam a filtração do sangue têm essencialmente dois componentes. Uma pressão hidrostática, quer dentro do espaço intracapilar, e uma pressão hidrostática do espaço urinário, que habitualmente é muito baixa, e depois há pressões oncóticas que também ajudam a determinar as pressões de filtração. Habitualmente, a pressão de filtração de cada glomérulo é positiva em cerca de 10 mm de mercúrio. Esta imagem serve para vos ajudar a compreender um pouco a anatomia glomerular. Se vocês repararem, todo o novelo capilar é suportado por uma matriz mesangial, que é composta por células mesangiais, que no fundo são células importantes para funções até de contração deste novelo e para, em determinadas situações, aumentar ou diminuir a filtração glomerular. Se olharem também para a constituição da membrana basal glomerular, percebem facilmente que ela é uma estrutura composta então pelo endotélio, na face interna dos capilares, é um endotélio fenestrado. Estas fenestrações têm à volta de 150 nanómetros. Depois temos a membrana basal glomerular, que é uma estrutura trilaminar constituída essencialmente por colagênio e por um colagênio tipo 4. Depois tem outros proteoglicanos que lhe conferem também uma carga essencialmente negativa que ajuda a repelir as moléculas, sobretudo as proteínas. E depois temos o podócito na face externa, no espaço urinário, com os seus processos podocitários, entre os quais existe o diafragma de fenda, onde vai ser feita a filtração final das moléculas e a produção do filtrado glomerular. Esta é mais uma imagem da anatomia da membrana basal glomerular. Vocês, como eu vos disse já, a filtração depende essencialmente do tamanho da carga e da forma daquilo que é filtrado. E depois têm que perceber que
Esta célula podocitária, que é uma célula diferenciada e complexa, tem inúmeras proteínas e tem uma estrutura de actina que é capaz de contrair ou relaxar consoante a necessidade de filtração seja maior ou menor. Portanto, este citoesqueleto acaba por ter uma resposta ajustável. E depois há mutações nestas proteínas, saliente a podocina, saliento a nefrina, em que determinadas alterações na sua conformação, nomeadamente genética, podem levar a perdas de função e a situações de proteinúria que depois refletem em doença glomerular e em quadros, por exemplo, como vamos ver à frente, de síndrome nefrótico. Isto são imagens de microscopia eletrónica de varrimento que vos ajudam a compreender como é que esta estrutura glomerular é composta. Vocês reparem que os podócitos revestem esta face externa, isto é um capilar glomerular, e isto é o corpo de uma célula podocitária, e isto são os diversos pedicelos, e é nestas interdigitações, no espaço delas, no diafragma de fenda, depois que é feita a filtração. Como é que nós investigamos a doença glomerular? Habitualmente há necessidade de recorrermos a uma biópsia renal. E a biópsia renal tem 3 estudos básicos. Um estudo por microscopia óptica, um estudo por imunofluorescência e a microscopia eletrónica. Para além da sua utilidade no diagnóstico, pode também orientar o tratamento e orientar o prognóstico. Por exemplo, em reconhecer que há lesões que já têm um determinado índice de cronicidade em que o tratamento vai ser fútil, em que o tratamento acaba por ter mais riscos do que benefícios. Há situações bem claras e definidas para a realização de biópsia renal. São exemplo disso o síndrome nefrótico no adulto. O síndrome nefrótico na criança nem sempre, ou quase nunca, aliás, obriga à realização de biópsia renal, visto que a patologia que o provoca, que o causa, ser constantemente a doença de lesões mínimas. A lesão renal aguda no adulto e na criança de etiologia indeterminada também pode obrigar a uma biópsia renal. A evidência de uma doença sistémica, e eu aqui ressalvo o lúpus. O lúpus é uma doença sistémica que acomete muito o rim e que pode ter diferentes tratamentos consoante as classes de atingimento, neste caso até glomerular. Há situações de proteinúria grave, mesmo não em faixa nefrótica, mas que pode haver benefício de realizarmos uma biópsia renal. E depois, na doença renal crónica de etiologia indeterminada, com a atenção de que doentes com doença renal crónica avançada não devem ser candidatos a biópsia renal, porque provavelmente o índice de cronicidade já vai ser muito grande e não ganhamos nada com o estabelecimento de uma entidade etiológica. Depois, a biópsia no transplante renal também é extremamente útil para investigar, sobretudo, fenómenos de rejeição aguda ou não. E vocês devem compreender que, para além das indicações, a biópsia renal tem riscos. O rim é um órgão altamente vascularizado e, portanto, o risco de hemorragia é elevado e temos que pesar bem os riscos versus os benefícios antes da sua realização. Este slide tem alguns exemplos das colorações que nós utilizamos ou que podemos utilizar no estudo da microscopia óptica: hematoxicilina e usina, tricrómio de Masson, uma coloração com prata e um PAS. Cada uma tem as suas particularidades. Há outras que podem ser feitas na suspeita de determinada situação clínica. É o caso do vermelho Congo, por exemplo, nas amiloidoses. O PAS, por exemplo, é útil porque marca muito bem as membranas basais, tanto tubulares como glomerulares. A hematoxilina e usina dá uma muito boa ideia da estrutura celular e cora muito bem os núcleos. E a prata é muito boa para definir, por exemplo, as membranas basais glomerulares. Depois, no estudo de imunofluorescência, nós habitualmente utilizamos anticorpos dirigidos a vários tipos de imunoglobulinas, habitualmente IgA, IgG, até subclasses de IgG, IgM, cadeias leves K e lambda, e depois partículas que demonstrem a atividade do complemento, como é o caso do C1q, que nos indica se houver positividade para um aumento da atividade do complemento pela via clássica, e do C3, útil para definir a ativação pela via alternativa. É importante conhecer o básico da terminologia das alterações que nós vemos ao microscópio, porque muitas vezes são estas terminologias que ditam o nome e a condição da doença.
Nós, habitualmente, e falando a nível do glomérulo, dizemos que as lesões são focais quando envolvem menos de 50% dos glomérulos da amostra. Por exemplo, se tivermos 10 glomérulos numa biópsia, nós dizemos que a lesão é focal se envolver 4 ou 5. E dizemos que a alteração é difusa quando envolve mais de 50% destes glomérulos. Segmentar quando envolve uma parte só do novelo capilar, como é o caso aqui da imagem da direita. E se vocês olharem para a imagem da direita e eu vos disser que menos de 50% dos glomérulos têm imagens semelhantes a estas, de esclerose do novelo capilar, estamos perante uma glomerulosclerose segmentar e focal. É global quando a lesão engloba o glomérulo inteiro. Falamos de hipercelularidade mesangial e vocês vão precisar de saber isto para a nefropatia IgA quando nós vemos mais de 3 núcleos por espaço mesangial, e isto afastado do polo vascular. Falamos de hipercelularidade endocapilar quando vemos muita celularidade dentro dos capilares glomerulares. E falamos de proliferação extracapilar quando há células no espaço urinário e quando essas células têm mais de uma camada. Habitualmente essas alterações são os chamados crescentes e vamos falar neles um bocadinho mais à frente. Em baixo têm a oportunidade de ver uma hematoxicilina e usina de umas alterações com proliferação mesangial. Aqui à direita em cima veem que os novelos capilares estão preenchidos por células inflamatórias, muitos polimorfonucleados. Isto é típico das formas com proliferação endocapilar, como por exemplo as glomerulonefrites pós-infecciosas. E em baixo veem informações que têm este aspecto em C, a formar crescentes, que são células no espaço urinário, este espaço não devia ter células, isto são células inflamatórias, habitualmente originadas pela ruptura da membrana basal glomerular, com saída de neutrófilos e com ativação da inflamação no espaço urinário. É importante nesta fase vocês compreenderem que há vários mecanismos de lesões para a doença glomerular. Nós habitualmente falamos em etiologias primárias quando a doença é limitada ao rim e secundárias quando o rim é cometido por alguma doença sistémica. Mecanismos, habitualmente mecanismos imunos, sejam por imunidade humoral, sejam por imunidade celular ou por doenças do complemento, do sistema do complemento. Mecanismos vasculares e mecanismos metabólicos, como por exemplo na diabetes ou na amiloidose. Depois é importante saberem que diferentes etiologias podem levar à mesma lesão. A evolução de uma nefropatia IgA pode passar por uma esclerose segmentar e focal, quando já há 50% dos glomérulos mostram alterações de esclerose. E de que a progressão habitualmente é para esclerose global e difusa, portanto uma esclerose completa do novelo capilar e em mais de 50% ou na globalidade dos glomérulos. Isto é a evolução clássica de quase todas as glomerulopatias. A apresentação glomerular habitualmente é constituída por sinais e sintomas que depois se vão agrupar em síndromes e que nos ajudam a encontrar um diagnóstico específico. É importante vocês levarem isto para a restante apresentação. Quando nós falamos em síndrome nefrítico e síndrome nefrótico, se pensarem só no nome, isso vai-vos ajudar a perceber a fisiopatologia da doença. O termo nefrítico refere-se a quando há inflamação glomerular, muitas vezes até com ruptura da membrana basal glomerular e com a entrada de células inflamatórias e a presença de células inflamatórias quer no espaço endocapilar, quer no espaço urinário. O síndrome nefrótico normalmente refere-se muito mais à ativação da célula podocitária e à perturbação daquele diafragma de fenda, que nós falámos há pouco, que depois leva à disfunção da barreira generalizada e a situações de proteinúria. Habitualmente, nós ao microscópio nas situações de síndrome nefrótico não vemos inflamação glomerular. Este é dos slides mais importantes da apresentação. Ele tenta explicar um bocadinho a patogênese e a fisiopatologia de quase todas as vias de doença glomerular que originam a doença renal crónica. O que nós temos em todas essas doenças, com o passar do tempo, é uma perda progressiva de nefrónios funcionantes. Perdendo unidades funcionais do rim, o que é que os outros nefrónios vão fazer? Vão-se tentar adaptar e essa adaptação é hiperfiltrar. É uma adaptação hiperfiltrativa. Esta hiperfiltração ativa
o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que por sua vez dá um feedback positivo para esta resposta hiperfiltrativa, e depois dá também o que é origem à permeabilidade glomerular, com maior filtração de proteínas, com maior filtração de macromoléculas. Tudo isto leva a que os nefrónios remanescentes e os glomérulos que fazem esta função hiperfiltrativa fiquem expostos à inflamação, passem por um processo de remodeling que termina na via da esclerose e da esclerose segmentar focal e, posteriormente, como vocês sabem, a alimentação de todo o nefrónio depende, a alimentação vascular de todo o nefrónio depende do glomérulo, levam a fibrose tubulointersticial. O que é que isto dá na clínica? Dá diminuição da taxa de filtração glomerular, dá origem a todas as complicações depois da própria doença renal crónica. Vamos entrar então aqui na apresentação clínica da doença glomerular. Ora, etiologia da doença glomerular. Lá está, vamos dividir em doenças primárias e secundárias. Primárias, doenças limitadas ao rim. Secundárias, doenças sistémicas que afetem o rim. A lesão glomerular depois tem padrões histológicos típicos que nos ajudam a orientar um diagnóstico. É o caso da esclerose segmentar focal, é o caso das glomerulonefrites crescênticas, é o caso de alterações só da nefrite intersticial aguda ou crónica. Isto tudo leva a sinais e sintomas que dão, às vezes, síndromes, como é o caso do síndrome nefrótico, do síndrome nefrítico, ou situações só de sinais como hematoproteinúria ou de edema. Este slide tem alguns exemplos do que é que são doenças primárias limitadas ao rim, o que é que são glomerulopatias secundárias e o que é a esclerose segmentar e focal, que pode resultar quer de alterações primárias, quer de alterações secundárias. A esclerose segmentar e focal, e era isso que eu vos tentei passar no slide há pouco, é no fundo uma via comum de quase todas as doenças glomerulares. Para a apresentação clínica da doença glomerular, habitualmente divide-se em 6 tipos de manifestações. Ela pode ser assintomática, em que o doente desconhece de todo que tem alguma patologia e esta patologia surge a hipótese de existir por um exame do sedimento urinário em rotina, por exemplo, ou uma colheita para a avaliação de proteinúria. O doente pode apresentar um quadro de hematúria macroscópica, e lembrem-se que a hematúria macroscópica habitualmente não é sinal típico de doença glomerular e pode ter origem no aparelho urinário, pode ter outra origem no aparelho urinário. E depois temos o síndrome nefrótico, o síndrome nefrítico, vamos falar um bocadinho dos dois mais à frente, as formas de glomerulonefrite rapidamente progressivas e a manifestação ser já com doença renal crónica, em que o doente está assintomático até começar a apresentar sinais de doença renal crónica. A apresentação clínica da doença glomerular já foi descrita há centenas de anos. O primeiro a fazer uma relação entre as alterações urinárias e a doença renal foi Hipócrates, e desde aí muito se evoluiu. Muito se evoluiu até na análise da urina e do sedimento urinário, em que era feito no passado com a observação macroscópica, com algumas características físico-químicas, e que hoje dispomos de técnicas muito mais sensíveis e específicas para o seu diagnóstico. Vamos falar então de proteinúria. A proteinúria é, no fundo, a base da manifestação clínica da doença glomerular. Atrevo-me a dizer, todas as doenças glomerulares, quer numa fase inicial, quer numa fase já tardia, apresentam proteinúria. E depois, vocês devem perceber que a proteinúria importa porque ela, para além de ser um marcador de progressão da doença e de risco para a doença renal crónica, e de progressão da doença renal crónica, ela é também um marcador de risco cardiovascular. Portanto, não só nos diz que o doente está em risco de ter uma progressão mais rápida da sua doença renal crónica, como também nos alerta para o maior risco de infartos agudos de miocárdio, de AVCs, e portanto ela é um marcador clínico muito útil em diversas situações. Habitualmente, nós não excretamos uma quantidade significativa de proteínas por dia, habitualmente menos de 150 mg por dia de proteinúria, e vocês têm que ter isto em mente, nós podemos quantificar a proteinúria na urina quantificando todas as proteínas ou só a albumina. E já se percebeu de que
Como a filtração da albumina depende apenas da sua... Como a excreção da albumina depende apenas da sua filtração glomerular, ela é um marcador mais sensível à doença glomerular e cada vez mais nós quantificamos antes a quantidade de albumina ao invés de quantificarmos a quantidade de todas as proteínas. Também têm que ter noção que grande parte das proteínas que nós perdemos na urina, sobretudo em situações patológicas, vão ser albumina. Pronto. Ela é identificada como uma tira-teste ou com uma colheita urinária única, ou podemos fazer uma colheita num determinado período de tempo. Já há vários anos que nós sabemos que há uma excelente correlação entre proteinúria ou albuminúria das 24 horas e um rácio entre proteínas e creatinina numa amostra única, e este rácio pode ser também para albumina e creatinina. Nós definimos albuminúria ou proteinúria entre determinados escalões de gravidade. Habitualmente falamos em albuminúria moderada quando a excreção é entre 30 a 300 mg por dia e albuminúria severa quando há uma excreção superior a 300 mg de albumina por dia. Falamos também em faixas nefróticas ou não nefróticas. Há o cutoff de 3,5 g por dia para definir quando a excreção é superior a esse cutoff ou que é uma proteinúria nefrótica. E, habitualmente, inferior a 3,5 g, falamos em situações de proteinúria não nefrótica. Este gráfico mostra bem qual é a sobrevida renal e a relação da sobrevida renal com o grau de proteinúria. Se vocês repararem, quanto maior é o grau de proteinúria, pior é a sobrevida renal. E esta relação é quase constante para todas as patologias glomerulares. O edema é outra das alterações clássicas de doença glomerular, sobretudo da doença glomerular mais grave, mais severa. Nem todo o tipo de edema é secundário à doença renal, tem que ter isso em conta. Depois podemos classificá-lo se ele surge de manhã, se ele surge ao longo do dia. A localização é muito importante às vezes para a orientação do tipo de edema. Quando o edema é periorbitário, isto só surge em situações severas de hipoalbuminémia e é muito clássico da doença glomerular. Vocês podem ver a criança na imagem à esquerda praticamente não consegue abrir os olhos. Depois, quase todos os edemas se acumulam em zonas de declive. O edema da doença renal não é muito diferente, ele vai ser pior nessas zonas. E quando temos uma situação de edema generalizado, até com derrame pleural ou com ascite, falamos em situações de anasarca. E a anasarca é também ela muito sugestiva de doença renal. Há várias teorias para os mecanismos que levam ao edema, sobretudo no síndrome nefrótico. Eu desafio-vos a estudarem um bocadinho o quadro da direita. As duas principais são as teorias do Underfield e do Overfield. Uma parte do pressuposto que é a proteinúria e a hipoalbuminémia e a perda de pressão coloide-oncótica que depois levam à ativação de vários mecanismos. E outra, a teoria do Overfield, tenta explicar-nos de que são alterações primárias de disfunção tubular que ocorrem concomitantemente à doença glomerular, que depois levam à ativação de mecanismos para reabsorção de água e de sódio e para a retenção de líquidos. Este slide serve para vos recordar que nem todas as causas de edema são de origem renal. Se vocês se lembrarem da propedêutica, há 5 grandes causas para edema: o edema de origem cardíaca, hepática, renal, o edema inflamatório e ainda o edema por insuficiência venosa. Uma história clínica cuidada e um bom exame objetivo ajudam a determinar a principal causa do edema na grande maioria dos casos. A hematúria é outro dos sinais de doença glomerular. Ela é definida como a presença de mais 2 eritrócitos por campo de ampliação no sedimento urinário. Habitualmente os eritrócitos não devem estar lá, mas lembrem-se que eles podem ter origem em qualquer parte do aparelho urinário, quer seja no glomérulo, quer seja extraglomerular. Esta é das divisões mais clássicas. A divisão até mais básica é se ela é macroscópica, portanto se nós a vemos o olho nu, ou se não a vemos o olho nu, é microscópica. Quando um doente tem um episódio de hematúria macroscópica, nós devemos ter em mente que as principais causas não têm etiologia glomerular e, sobretudo, a partir da idade adulta,
nós devemos excluir outras causas, benignas ou não, de patologia do aparelho urinário, nomeadamente desde o bacinete, ao ureter, à bexiga, à próstata e à uretra, que possam dar origem a este tipo de hematúria. Às vezes o timing no exame objetivo e perguntando ao doente se a hematúria é inicial, se é total, perguntar ao doente se apresenta coágulos ou até se há coágulos depois de uma avaliação, ajudam a determinar a etiologia da hematúria. Mas muitas vezes somos obrigados a solicitar exames complementares, como é o caso da cistoscopia ou até de um ataque, para melhor definir e para excluir outras causas para a hematúria macroscópica. O que nos vai ajudar no diagnóstico de uma hematúria glomerular é essencialmente a análise do sedimento urinário. E há alterações características no sedimento urinário que nos apontam para este tipo de etiologia, nomeadamente a presença ou não de cilindros eritrocitários e a presença de eritrócitos dismórficos. Lembrem-se que o eritrócito, para ter origem glomerular, teve que haver ruptura da membrana basal glomerular e ele, ao passar por essas fendas, acaba por ficar deformado e dar origem aos eritrócitos dismórficos e até a acantócitos, que são eritrócitos com protusões em forma de anel. A hematúria glomerular é praticamente incomum de forma isolada. Habitualmente ela tem proteinúria e tem uma proteinúria significativa. Devemos suspeitar dela, sobretudo se encontrarmos um doente com hematúria e com uma proteinúria superior aos 500 mg nas 24 horas. Portanto, uma proteinúria perfeitamente anormal. Há causas de hematúria glomerular isolada, não vou aprofundá-las muito, mas devemos saber que, por exemplo, doentes com síndrome de Alport, que são mutações do colagênio tipo 4, têm caracteristicamente hematúria glomerular isolada. Alguns doentes com nefropatia IgA também, e doentes com doença da membrana basal fina, que também são doentes com patologias do colagênio, podem apresentar-se só com hematúria glomerular de forma isolada. Vamos então entrar nos síndromes glomerulares e abordar algumas doenças específicas. Este quadro vai-vos ajudar a tentar compreender o que é o síndrome nefrótico. E habitualmente o síndrome nefrótico é uma pêntade de sinais e sintomas em que 3 são principais. Os 3 principais são a proteinúria, tem que ser muito significativa. Estamos a falar de 3,5 gramas nas 24 horas. A proteinúria habitualmente tem que ter uma hipogluminémia severa, abaixo dos 3,5 gramas por decilitro. Tem que ter edema. Este edema tipicamente é um edema generalizado. E depois a dislipidemia e a lipidúria são um bocadinho secundárias a este tipo de condicionantes. Vocês devem também perceber que esta proteinúria, esta hipogluminémia, para além de aumentarem o risco da progressão da própria doença renal, dão alterações secundárias. E elas dão estados de hipercoagulabilidade, dão aumento do risco de tromboses venosas e de tromboses da artéria renais, sobretudo em situações de hipogluminémia severa, como nós vemos na nefropatia membranosa. Dão aumento da suscetibilidade a infecções, porque nós perdemos também, além de proteína e de albumina, perdemos imunoglobulinas e fatores de complemento que são essenciais à função imunitária. Perdemos hormonas, como é o caso de alguns transportadores da vitamina D. A insuficiência renal aguda é incomum aqui no síndrome nefrótico e ela habitualmente só aparece quando há variações de volume muito significativas e ela não está muito associada à própria etiologia da doença glomerular. O edema classicamente é um edema generalizado. Como eu vos disse há pouco, o edema periorbitário é muito típico do síndrome nefrótico e já vos falei um bocadinho da fisiopatologia deste edema. Depois a dislipidemia e a lipidúria, elas no fundo são secundárias à quebra de pressão oncótica e este aumento da síntese hepática com a produção de LDL, triglicerídeos, que vão tentar contrariar esta quebra de pressão oncótica. O tratamento do síndrome nefrótico habitualmente pode ser dirigido a uma etiologia e isto obriga-nos muitas vezes ao uso de imunossupressores, quer seja uma etiologia autoimune, quer por vezes porque estes imunossupressores vão atuar também em proteínas da célula podocitária que ajudam à sua regulação.
a etiologia e a fisiopatologia nem sempre são claras ainda para todos os tipos de síndrome nefrótico, vamos falar nisto um bocadinho mais à frente. Depois, o tratamento base do síndrome nefrótico deve passar também pela tentativa de redução da excreção proteica. E nós podemos fazer isto com os IECAs ou os ARAs, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, ou os antagonistas dos receptores da angiotensina. O estado protrombótico, como eu vos falei há pouco, do síndrome nefrótico, também deve merecer alguma atenção, sobretudo na nefropatia membranosa e na amiloidose, por exemplo. Pode ser necessária a instituição de terapêutica com heparinas de baixo peso molecular, e a vacinação deve ser também considerada em momentos mais frágeis ou com hipominémias severas. O edema tratamos-o com restrição hidrossalina, habitualmente, uma restrição de sal na dieta inferior a 4 gramas por dia, e lembro que isto deve ser o sal normal da dieta. Vocês devem ter em mente que a dieta habitual mediterrânica nós consumimos mais de 10 gramas de sal por dia facilmente, e portanto aqui no síndrome nefrótico é importante não aumentar a retenção de água e de sal. Para aumentar a sua excreção, podemos considerar os vários tipos de diuréticos, e a reposição da albumina pode ser também útil em casos de anasarca e hipoalbuminémia severa. A dislipidemia pode ser tratada com dieta hipolipídica e com o uso de estatinas. Este slide serve para vos mostrar as causas mais comuns de síndrome nefrótico. Vocês não vão ter que saber todas aprofundadamente. Eu nesta aula vou só falar de causas primárias, vou falar em seguida da doença de lesões mínimas, da esclerose segmentária focal e da nefropatia membranosa, que são as principais causas. Como causas secundárias importantes temos a amiloidose, tanto primária como secundária, a diabetes e o lúpus. Vão ter uma aula mais à frente que vai abordar isso em maior pormenor. Então vamos falar de doença de lesões mínimas. Porquê é que se chama doença de lesões mínimas? Porque, habitualmente, ao microscópio, o que nós vemos é um glomérulo praticamente normal. Nós, para vermos alterações, estas alterações só surgem na ultraestrutura, na microscopia eletrónica. E se vocês repararem nesta imagem, há uma fusão generalizada dos processos podais podocitários, e é esta fusão generalizada que depois vai gerar fendas maiores na membrana basal glomerular, que vão dar origem ao escape abundante que há de proteínas e de albumina neste caso. Esta doença de lesões mínimas, habitualmente na parte clínica, dá um síndrome nefrótico muito exuberante, agudo, que progride rapidamente em dias. Os doentes ficam num estado bastante considerável de anasarca. Vocês veem aqui as imagens em baixo de uma criança com uma anasarca profusa. Às vezes a criança está tão edemaciada, sobretudo no sexo masculino, em que o pénis fica tão edemaciado que elas têm dificuldade até em urinar. O síndrome nefrótico por doença de lesões mínimas é mais comum nas crianças, como vocês já perceberam. Ele explica 90% dos casos de síndrome nefrótico nesta faixa etária, e é por isso que muitas vezes nós não necessitamos de biópsia renal nas crianças com síndrome nefrótico. Nos adultos é diferente, ele é menos frequente, explica 20% dos casos de síndrome nefrótico. A sua fisiopatologia é indeterminada, mas é por disfunção ou por uma lesão podocitária não bem esclarecida, habitualmente primária, limitada ao rim, e idiopática, mas há causas secundárias, sobretudo associadas a neoplasias, como neoplasias não sólidas, como os linfomas, alguns fármacos, como os anti-inflamatórios não esteroides ou o lítio. A terapêutica do síndrome nefrótico por doença de lesões mínimas é feita com corticoterapia. Esta é uma doença que é corticossensível, na grande maioria dos casos. Na doença corticorresistente temos que usar drogas citotóxicas, como a ciclofosfamida ou inibidores da calcinurina. E o prognóstico habitualmente é benigno. Ela raramente progride para doença renal crónica terminal. O grande calcanhar daqueles desta doença são doentes que têm recidivas frequentes, e mais de 50% dos doentes vão ter uma recidiva pelo menos no seu curso. Então vamos falar da esclerose segmentária focal. Para esta altura já devem ter percebido que não estamos a tratar uma doença, mas sim um padrão de lesão, que pode ser comum a muitas outras glomerulonefrites com um curso de evolução mais prolongado.
Esta forma de doença glomerular é mais frequente nos adultos do que nas crianças e mais frequente na raça negra. A sua fisiopatologia pode estar ligada a uma lesão do povócito, seja de qualquer origem, que depois progride para a esclerose. A etiologia pode ser primária limitada ao rim e idiopática, ou há causas secundárias bem estabelecidas. Eu peço-vos para verem o gráfico do slide seguinte, o quadro do slide seguinte. Há formas genéticas que são associadas a formas hereditárias de mutações dos podócitos, de proteínas dos podócitos, como é o caso da nefrina, da podocina. Há fórmulas ligadas a infecções virais, como é o caso do HIV. A nefropatia por HIV é já uma entidade reconhecida associada à síndrome nefrótico. Formas associadas ao consumo de drogas, até a consumo de estupefacientes como a heroína. E depois, as formas mais importantes até aqui que eu queria que vocês levassem são formas hiperfiltrativas, em que esta hiperfiltração pode ser secundária a uma perda de massa renal, como por exemplo existem doentes com rim único, ou formas associadas à obesidade, a diabetes, a hipertensão com algum tempo de evolução. A terapêutica pode passar ou não por corticoterapia. Pode passar por corticoterapia em formas graves, como síndrome nefrótico. Muitas vezes a clínica da esclerose segmentária focal não tem síndrome nefrótico, pode ter uma proteinúria nefrótica severa, habitualmente com hematuria macroscópica e com hipertensão. E, portanto, os corticoides são mais utilizados nas formas graves desta patologia, habitualmente com fórmulas primárias ou até fórmulas genéticas. O prognóstico está muito dependente desta etiologia e do grau de proteinúria, sendo que quando esta esclerose segmentária focal cursa com síndrome nefrótico, é expectável que os doentes progridam até para a insuficiência renal terminal, estadio 5, e tenham necessidade de diálise após 5, 10 anos do diagnóstico. Este é o quadro de que eu vos falei há pouco, que tem as diversas etiologias ligadas à esclerose segmentária focal. Convém darem uma vista de olhos. A nefropatia membranosa é a principal causa de síndrome nefrótico nos adultos de raça branca. Nos adultos de raça negra, a esclerose segmentária focal é a principal causa de síndrome nefrótico, como vimos há pouco. Vocês têm que saber da nefropatia membranosa também que ela é mais comum a partir da quarta e quinta década de vida, mais comum nos homens do que nas mulheres. E em 2010, 2011, houve um grande salto na compreensão da fisiopatologia da doença e percebeu-se que ela resulta, na sua grande maioria, de anticorpos formados in situ contra antigénios podocitários e que em 70% a 80% dos casos é o antigénio do receptor da fosfolipase A2 que é envolvido. E, portanto, nós conseguimos detectar anticorpos contra este receptor no soro. Há formas secundárias associadas a patologia neoplásica, como diversos tipos de carcinoma já foram associados à etiologia da nefropatia membranosa. Há formas autoimunes, a mais comum é o lúpus, sem dúvida. E depois há infecções e há também a utilização de certos fármacos, como era o caso dos sais de ouro no tratamento da artrite reumatoide, em que os doentes que tinham este tipo de terapêutica desenvolviam muitas vezes estes anticorpos que se ligavam in situ contra a membrana basal glomerular. A microscopia óptica mostra o típico é o espessamento da membrana basal glomerular e na prata vemos as espículas na face externa da membrana basal glomerular que representam os locais onde estão depositados anticorpos contra aquele antigénio podocitário. A fluorescência dá imagens muito bonitas, dá assim um depósito finamente granular na membrana basal glomerular. Este depósito habitualmente é de IgG e dá ativação também do complemento, IgG e C3. A clínica, aqui o síndrome nefrótico não é de aparecimento tão súbito como a doença de lesões mínimas, ele é mais insidioso, demora até semanas a aparecer. Habitualmente os doentes não têm hipertensão arterial e hematuria macroscópica existe em 30%. A terapêutica, e visto que isto é uma doença muito ligada à autoimunidade e ao desenvolvimento destes autoanticorpos, passa por imunossupressão.
E o prognóstico aqui é um pouco mais benigno, sobretudo se existir resposta à terapêutica. Habitualmente, aos 15 anos, 50% dos doentes podem vir a necessitar de hemodiálise. As nefropatias secundárias vão ser discutidas numa aula futura. Como causas secundárias de síndrome nefróticas mais importantes temos a nefropatia diabética, a amiloidose, tanto primária como secundária, as glomerulonefrites fibrilhares e imunotactoides e o lúpus. Vocês vão ter uma aula mais à frente sobre isso. Entrar no síndrome nefrítico. O síndrome nefrítico, estão recordados, eu falei-vos há pouco, está ligado à inflamação glomerular. E se há inflamação glomerular, podemos esperar menores graus de proteinúria do que no síndrome nefrótico. Podemos esperar hematúria resultante desta inflamação glomerular, hipertensão e edema, e esta hipertensão e edema estão muito ligados à menor excreção de água e de sal que ocorre pela perda de função renal, e a oligúria resulta essencialmente disso. A oligúria traduz esta lesão renal aguda, este insulto agudo à função do rim. Os sintomas, muitas vezes, aqui temos a presença de sintomas sistémicos, há que procurar lesões até cutâneas, podemos ter doença pulmão-rim com hemoptises, artralgias, se tivermos alguma doença autoimune também envolvida, sinais de gastroenterite, portanto os sintomas sistémicos são mais frequentes. Aqui o sistema do complemento, vou-vos explicar isto mais à frente, pode auxiliar muito na orientação diagnóstica, se estamos perante a ativação da via clássica ou da via alternativa. E a histologia é que define a etiologia. No fundo, o padrão histológico e os depósitos de imunofluorescência ajudam a agrupar a etiologia da doença. Aqui a fórmula clássica de evolução clínica, se estivermos perante oligúria, é de uma lesão renal aguda ou de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, em que há mesmo esta degradação da função renal em dias e semanas. Se não tivermos presente oligúria, muitas vezes o síndrome nefrítico pode progredir como uma glomerulonefrite mais crónica, com uma progressão mais lenta ao longo de meses a anos para a perda progressiva da função renal. O tratamento, no fundo, passa por medidas gerais de redução de proteinúria e medidas de restabelecimento da homeostasia endotelial, como a utilização da ômega 3 e das estatinas, no caso da nefropatia IgA. E, é claro, passa por tratar a doença de base. A utilização de antivirais, no caso de termos um síndrome nefrítico secundário à patologia viral, antibióticos na glomerulonefrite associada à infecção bacteriana, e em formas mais graves de síndrome nefrítico, com lesão renal aguda grave, com, por exemplo, envolvimento multiorgânico e envolvimento grave, como é o caso das hemoptises no síndrome pulmão-rim, o uso de imunossupressão potente, habitualmente até endovenosa, utilização de imunossupressão citotóxica, como a ciclofosfamida, utilização de plasmaferese, se for necessário remover alguns anticorpos de forma mais urgente, e até os doentes podem precisar de hemodiálise nas formas agudas mais graves. Ora, para melhor compreendermos o síndrome nefrítico, temos que rever algumas particularidades do sistema do complemento. O sistema do complemento é um componente fundamental da imunidade inata e é um poderoso auxiliar da resposta adaptativa e inflamatória inicial em inúmeras situações. Ele é útil porque nós conseguimos dosear componentes deste sistema no sangue de forma rápida, a nível laboratorial. Habitualmente doseamos o C3 ou o C4 e com isto definimos qual das vias está ativa. E esta atividade de diferentes vias, as três vias principais são a clássica, a via da lectina e a via alternativa. Sabendo qual das vias está ativas, muitas das vezes conseguimos identificar facilmente quais as glomerulonefrites responsáveis pelo nosso síndrome nefrítico. Devem saber que C3 e C4 baixos habitualmente referem-se a uma ativação da via clássica, e isto é típico do lúpus, e um C3 baixo habitualmente refere-se a uma ativação da via alternativa,
sendo que o C3, neste caso, o C3 está baixo e o C4 está normal. Isto é mais típico da glomerulonefrite pós-infecciosa ou do síndrome hemolítico urémico ou nas glomerulonefrites a C3. Estas são as formas mais comuns de doença glomerular que se apresentam como síndrome nefrítico. Vocês têm que saber só as mais comuns. Eu hoje vou-vos falar na glomerulonefrite pós-streptocóxica. Vou-vos dar uma ideia de outras glomerulonefrites associadas à infecção e vamos falar da nefropatia IgA. O lúpus, como eu já vos disse, vai ser discutido numa aula posterior. A glomerulonefrite associada à infecção compreende um leque grande de patologias para além da clássica glomerulonefrite pós-streptocóxica de que eu vos vou falar mais à frente. Bactérias, vírus, protozoários, todos eles podem, de uma forma ou outra, afetar a função renal sob a forma de uma glomerulonefrite. A fisiopatologia bacteriana básica é o depósito de imunocomplexos circulantes a um determinado patogénio. Esse depósito vai ocorrer em estruturas mesangiais e endocapilares. A fisiopatologia, no caso dos vírus, é um bocadinho mais complexa. Pode ser por ação viral direta ou podem também ocorrer depósitos de anticorpos circulantes em infecções crónicas virais, como por exemplo o HCV, e a produção de anticorpos, nomeadamente crioglobulinas, anticorpos que precipitam no frio, e depois a manifestação com o síndrome nefrítico, a manifestação de doença glomerular de glomerulonefrites membrano-proliferativas. A glomerulonefrite pós-streptocóxica é a entidade clássica e que de forma mais fácil explica as glomerulonefrites associadas a infecções bacterianas. É também a mais comum. Ela vem de uma história por uma infecção streptocóxica prévia, habitualmente um grupo A beta-hemolítico, que tem um tempo de latência diferente consoante a sua apresentação, quer seja por uma faringite ou por um infético. A clínica é de um síndrome nefrítico agudo. Habitualmente as culturas são negativas, a infecção até já está tratada. Nós conseguimos o diagnóstico de suspeição se pedirmos alguns títulos de anticorpos específicos contra os streptococcus, como é o caso da TASO. A via que classicamente está ativa de complemento é a via alternativa. A histologia mostra uma glomerulonefrite proliferativa, endocapilar, difusa, com este preenchimento dos capilares glomerulares por células, como vemos aqui. Não vemos praticamente espaço nenhum dentro do capilar glomerular. E depois a fluorescência tem os depósitos típicos de IgG e de C3, depósitos granulares, muitas vezes subepiteliais, que na prata formam uns altos característicos. O tratamento só se dá antibiótico se a infecção estiver ativa, o que é incomum. Podem ser necessários pulsos de metilprednisolona em casos mais severos, em que ela esteja associada a formas rapidamente progressivas. O prognóstico nas crianças habitualmente é favorável, com recuperação plena da função renal, e nos idosos não é bem assim, está associada a maior morbimortalidade e probabilidade de doença renal crónica. A nefropatia por IgA é a glomerulopatia primária mais comum em todo o mundo, ainda mais nos asiáticos. Ela resulta de uma IgA que está anormalmente glicosilada e que se deposita quer nas paredes dos vasos sanguíneos, quer nas células mesangiais. Esta doença, quando é limitada ao rim, falamos de nefropatia IgA. Quando há doença sistémica, como é o caso das manifestações cutâneas, ou até manifestações gastrointestinais que surgem com uma dor tipo cólica, falamos na púrpura de Enoch-Schönlein e na vasculite por IgA. Portanto, as manifestações ou o nome da doença varia consoante o tipo de manifestações que temos. Habitualmente é uma doença primária, mas pode haver associações a causas secundárias, como doença hepática crónica e algumas doenças autoimunes. A clínica habitualmente é assintomática. Os doentes o que apresentam é uma hematoproteinúria, habitualmente proteinúrias até não graves. O síndrome nefrótico é muito incomum, é raro até. As fórmulas crescênticas com inflamação glomerular severa e com síndrome nefrítica também não são muito comuns. De qualquer maneira, acabo por falar nela aqui no síndrome nefrítico mais pela hematoproteinúria, por aquela inflamação glomerular que o depósito de IgA dá.
O que vemos na microscopia óptica é realmente uma proliferação mesangial e na minifluorescência com depósitos de IgAs mesangiais. O tratamento da nefropatia IgA passa muito por tratamento de suporte e medidas de redução de proteinúria com a utilização de ECAs e ARAs. Há trabalhos com a utilização de terapêuticas com ácidos gordos que, por um mecanismo anti-inflamatório de melhoria da homeostasia da célula endotelial, também se associam a menor progressão da doença. Devemos ponderar o uso de corticoterapia em formas mais graves, sobretudo nas formas associadas a síndromes nefríticos e glomerulonefrites rapidamente progressivas. E o prognóstico de IgA habitualmente é benigno, mas há doentes que progridem para doença renal terminal, sobretudo com muito tempo de evolução da doença. São fatores de mau prognóstico uma creatinina mais elevada à apresentação, maiores graus de proteinúria, isto parece lógico. O que pode não parecer tão lógico é que os episódios de hematuria macroscópica que nós vemos em alguns doentes, sobretudo em doentes que têm infecções respiratórias com maior libertação aguda de IgA, estão associados a episódios de hematuria macroscópica e são fatores de bom prognóstico da doença. A glomerulonefrite membranopproliferativa, aqui no síndrome nefrítico, à semelhança da esclerose segmentar focal, traduz mais um padrão morfológico de lesão do que propriamente uma doença. Ou seja, há várias patologias, normalmente secundárias, que podem dar este padrão de lesão. Ela tem uma epidemiologia que depende muito da etiologia, assim como a apresentação clínica. Inclusive a apresentação clínica pode dar-se com uma proteinúria mais nefrótica e não um síndrome nefrítico. Os achados laboratoriais, os mais comuns são a hematuria microscópica, até um terço dos doentes pode ter também hematuria macroscópica, e este tipo de glomerulonefrite está muitas vezes associado às alterações da via clássica ou da via alternativa do complemento, que são úteis para tentarmos identificar uma causa secundária. A etiologia habitualmente é secundária, como eu já vos disse, e aqui podem haver causas infecciosas. A mais comum é a infecção por vírus da hepatite C, mas o B e o HIV também podem dar uma glomerulonefrite membranoproliferativa. As doenças sistémicas autoimunes, como o lúpus e o Sjögren's, são também uma causa frequente. Depois há causas neoplásicas, e nas causas neoplásicas salientar as paraproteinémias associadas a discrasias de plasmócitos, com depósitos de imunoglobulinas de cadeias leves que depois dão depósitos a nível glomerular que depois dão este padrão de doença. E há causas genéticas que são mais incomuns, mas que existem e que nós as compreendemos até há pouco tempo, com mutações da via alternativa do complemento que depois dão ativações do complemento crónicas e dão este padrão de doença. A alteração clássica da microscopia óptica da glomerulonefrite membranoproliferativa é a duplicação da membrana basal glomerular pela formação de uma neomembrana. Esta neomembrana, como é que é formada? Há duas vias fisiopatológicas clássicas. Esta é uma delas. Quando há depósito de imunoglobulinas e complemento, e a ativação da via clássica normalmente do complemento, estas imunoglobulinas vão, sobretudo, reagir contra a célula endotelial, que depois, por alterações inflamatórias, com influxo de leucócitos, com libertação de citocinas, leva a alterações de reparação na membrana e dá como que seja esta neomembrana duplicada, e daí os duplos contornos na microscopia óptica. Esta é uma das explicações fisiopatológicas. A outra via fisiopatológica para a produção desta neomembrana é quando há ativação excessiva, nomeadamente da via alternativa do complemento, quer seja secundária a algum anticorpo dirigido a um dos fatores dessa via, quer por alterações genéticas. Esta fisiopatologia é um bocadinho mais complexa e sai até fora do âmbito da aula e, portanto, só tem que compreender que, quando na imunofluorescência não vemos imunoglobulinas e só vemos fatores de complemento, temos que pensar numa destas causas. Este gráfico é, no fundo, um resumo dos dois gráficos dos dois slides anteriores. Mostra as duas vias fisiopatológicas da glomerulonefrite membranoproliferativa, quer seja com depósitos de imunocomplexos
ou quer seja só com depósitos de fatores do complemento. Dentro do síndrome nefrítico há uma forma de apresentação clínica que é particularmente grave. É esta a glomerulanefrite rapidamente progressiva. Isto é um tipo de lesão glomerular tão severa em que a função renal se acaba por deteriorar em dias ou semanas. E não é autolimitada. Nós temos que fazer algo para a interromper, senão é quase segura a necessidade de hemodiálise, nem que seja de forma transitória até o doente recuperar. A lesão histológica clássica deste tipo de lesão é o crescente, e eu vou falar nisto já a seguir, e mais uma vez aqui a imunofluorescência ajuda a definir o diagnóstico e clarifica um pouco a fisiopatologia. Então aqui os crescentes são a forma clássica e histológica de apresentação deste tipo de glomerulonefrites. Na microscopia óptica, mais uma vez, vemos este tipo de lesão e é um tipo de lesão que está presente em habitualmente mais de 50% dos glomérulos, quando o doente se apresenta com oligúria, com esta deterioração rápida de função renal. Habitualmente mais de 50% dos glomérulos estão acometidos e isto diz é mesmo uma glomerulonefrite crescêntica. Estes crescentes, como eu já vos referi, resultam da lesão ou da ruptura da membrana basal glomerular ou até da cápsula de Bowman e depois há um influxo de células inflamatórias para o espaço urinário que dá este aspecto de crescente. Se este processo não for interrompido rapidamente, o glomérulo pode mesmo evoluir para uma situação de esclerose global e com perda total de função. Este quadro ajuda-vos um bocadinho a compreender os vários tipos de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Resumindo, o tipo 1 é quando temos um depósito de IgG linear de imunofluorescência e isto é secundário a uma glomerulonefrite por anticorpo por membrana basal. Vou falar dela um bocadinho à frente. O tipo 2 é quando esta glomerulonefrite é mediada por imunocomplexos e temos IgG e C3 normalmente, ou outros depósitos, como no caso do lúpus. O tipo 3 é quando não temos depósitos em imunofluorescência e é o que chamamos a glomerulonefrite pauci-imune. Está muito associado a ANCAs, a C-ANCAs ou P-ANCAs e que depois vão ajudar no diagnóstico específico etiológico. E há um tipo 4 quando temos uma sobreposição de dois anticorpos, quando encontramos no soro anticorpos antimembrana basal glomerular e quando encontramos anticorpos anticitoplasma de neutrófilo. É um tipo de glomerulonefrite mais incomum. A doença de anticorpo antimembrana basal, ou glomerulonefrite rapidamente progressiva tipo 1, foi primeiro descrita por Good Pasture como um síndrome de pulmão-rim em doentes que tinham um quadro de hemoptise, insuficiência respiratória e concomitantemente lesão renal aguda. Ela é uma doença rara, mas é, no fundo, quase muito característica e inesquecível o seu caso clínico, porque é uma doença muito severa. Os doentes correm mesmo o risco de vida. Habitualmente há fatores precipitantes que podem ser encontrados para o desenvolvimento destes anticorpos. Ela é mais comum em situações de sobrecarga hídrica ou de tabagismo, ou se existir outra doença autoimune, nomeadamente as vasculites ANCA, e daí às vezes haver a sobreposição de dois tipos de anticorpos. A etiologia é uma etiologia autoimune. Há um anticorpo, que é uma IgG, que é dirigida à cadeia alfa-3 nucleogênio tipo 4. A clínica é uma clínica agressiva, de hematúria, de oligúria. Os doentes rapidamente ficam anúricos. A histologia vemos crescentes e normalmente em mais de 50% dos glomérulos. E na fluorescência temos o depósito linear de IgG. A terapêutica é muito agressiva, a imunossupressão em altas doses com corticoides endovenosos e obrigatoriamente com terapêutica citotóxica. A plasmaferese é utilizada como coadjuvante se existir hemorragia alveolar. O prognóstico é muito mau se o doente logo à admissão apresentar necessidade de hemodiálise ou tiver 100% de crescentes. Isto normalmente é uma doença que não recorre, é chamada one-shot disease, mas tem uma agressividade muito marcada e é responsável em muitos doentes mesmo pela necessidade permanente de hemodiálise no futuro. As glomerulonefrites rapidamente progressivas tipo 2 são secundárias realmente de depósitos de anticorpos circulantes no rim. A imunofluorescência é dita aqui a positividade para imunoglobulinas e C3, habitualmente. Normalmente há uma causa secundária.
uma doença sistémica, que pode ou não ser limitada ao rim. As causas mais comuns, nós já falámos sobre algumas, mas o lúpus não falámos que vai ser na aula das glomerulopatias secundárias, mas temos a nefropatia IgA, pode ser uma causa secundária. As glomerulonefrites crioglobulinémicas, como vimos nas doenças com infecções virais que formem crioglobulinas, glomerulonefrites pós-infecciosas, glomerulonefrites associadas a endocardite e alguns tipos de glomerulonefrites membranoproliferativas também podem ter este tipo de evolução mais agressiva. No tipo 3 das glomerulonefrites rapidamente progressivas encontramos as vasculites associadas à ANCA. Para terem uma ideia, as vasculites podem ser de grandes vasos, médios vasos e pequenos vasos. Grandes vasos, exemplos, são a artrite Takayatsu, a artrite de células gigantes. Médios vasos, a poliartrite nodosa e a doença de Kawasaki, que podem acometer, por exemplo, a artéria renal e dar, por exemplo, estenoses da artéria renal. E depois, de pequenos vasos, temos vários tipos de vasculites. Entre as mais comuns estão estas vasculites associadas a anticorpos anticitoplasma de neutrófilo, mas outro tipo de vasculites de pequenos vasos são, como falámos há pouco, por exemplo, a nefropatia IgA ou a vasculite por crioglobulinas. Habitualmente, estas vasculites tipo ANCA dão doença não só limitada ao rim, mas também sistémica. E a sua fisiopatologia depende da ativação de neutrófilos por anticorpos que lhes são dirigidos, e são os neutrófilos que, por sua vez, vão dar a inflamação da parede do vaso sanguíneo, não são os anticorpos diretamente. Portanto, é esta ativação de neutrófilos que dá a lesão endotelial. Daí, quando nós temos uma biópsia, a biópsia não apresentar imunocomplexos e ser uma biópsia de uma glomerulonefrite pauci-imune, pobre em depósitos imunológicos. Existem dois tipos principais de ANCAs. Os ANCAs com depósito citoplasmático, C-ANCAs, ou com depósito perinuclear, os P-ANCAs. Mais recentemente, por imunoensaio, percebeu-se que os C-ANCAs eram dirigidos contra uma proteína, proteinase 3, e os P-ANCAs contra a mieloperoxidase. Porquê que isto é importante? Porque dentro destas vasculites de pequenos vasos temos subgrupos de doenças. De doenças que tinham epónimos, como a granulomatose de Wegener ou como o síndrome de Churg-Strauss, e que, por sua vez, estão associadas mais a um tipo ou outro tipo de anticorpo, ou C ou P-ANCA. Por exemplo, a granulomatose de Wegener, que agora se domina como poliangiite com granulomatose, está muito mais associada aos C-ANCAs, aos anticorpos anti-PR3. Ao contrário disso, o síndrome de Churg-Strauss, por exemplo, que agora se denomina como poliangiite microscópica com granulomatose e eosinofilia, está mais associada aos P-ANCAs. Este quadro mostra, em resumo, a epidemiologia, a clínica, o tratamento e o prognóstico dos três principais tipos de patologias associadas a ANCAs. São eles a granulomatose com poliangiite, a poliangiite microscópica e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. A fixar, tanto a granulomatose com poliangiite como a poliangiite microscópica têm, de forma comum, manifestações extrarrenais, que podem ser do foro otorrino, que podem ser do foro pulmonar, que podem atingir também o trato gastrointestinal, podem atingir a pele, manifestando-se com púrpura, por exemplo, ou até manifestações neurológicas do tipo da mononeurite multiplex. A granulomatose eosinofílica com poliangiite obriga ao seu diagnóstico a coexistência tanto de eosinofilia periférica como de asma ou rinite alérgica. O tratamento destas patologias é, sobretudo, dirigido ao aparelho imunitário, ao sistema imunitário, é tratamento imunossupressor, habitualmente em duas fases. Uma fase em que a doença se diagnostica e que muitas vezes tem manifestações mais graves e é necessária a medicação de indução com corticoides endovenosos em alta dose, com ciclofosfamida ou com rituximab, e depois elas entram num estado de senescência e necessitam de uma terapêutica de manutenção para não haver reativações. Habitualmente fazemos manutenção com a azatioprina ou com micofenolato de mofetil.
O prognóstico é muito variável, é muito pior se houver lesão renal aguda. Elas recidivam entre 30% a 50% dos casos e temos que estar atentos sobretudo à clínica, porque é difícil predizer quando é que vai haver recidiva, se bem que podemos olhar para os títulos de âncoras e para a velocidade de sedimentação ou para a PCR. Este quadro é só para vos mostrar a percentagem e o tipo de órgãos mais acometidos por cada uma deste tipo de vasculites de pequenos vasos. Se repararem, o rim é sem dúvida o órgão mais frequentemente atingido. Isto são tudo manifestações extrarrenais das vasculites associadas à ANCA. Portanto, por exemplo, aqui o colapso da cartilagem nasal num doente com poliangite microscópica, ou esta púrpura muito exuberante num doente com granulomatose e poliangite, estas cavitações pulmonares gigantes num doente também com granulomatose e poliangite. E isto é um glomérulo com uma imagem clássica de necrose fibrinoide em que tem ruptura de uma das cápsulas de Bowman, ou de várias cápsulas de Bowman, que depois vão dar origem aqui ao crescente que já se está a formar e dão o fenótipo de lesão glomerular. O tipo 4 não vale a pena entrar em muito pormenor sobre ele, é um tipo mais incomum. O fenótipo é muito semelhante a um doente só com ANCAs. O prognóstico é habitualmente melhor do que um doente que só tenha anticorpo antimembrana basal glomerular. Aliás, pelo maior risco mesmo de manifestações extrarrenais, os doentes fazem terapêutica de manutenção semelhante à vasculite por ANCA. Bem, eu definitivamente não vos sugiro que estudem por este slide, até porque penso que vão sair mais baralhados. O que eu vos posso dizer é que se estudarem por esta apresentação e depois complementarem com o Harrison, penso que vão sair preparados para a maioria das situações que vos podem sair, quer no exame teórico de nefrologia, quer depois no exame para acesso à especialidade. Eu penso que no exame de acesso à especialidade eles vão tentar sempre colocar casos clínicos em que os doentes ou terão uma manifestação sistémica, ou terão o consumo de algum fármaco, ou podem apresentar no exame objetivo ou numa análise, nomeadamente uma sumário de urina, uma manifestação de um síndrome glomerular. Penso que não vai passar muito para além do síndrome nefrítico ou de um síndrome nefrótico, neste caso as glomerulopatias primárias. E penso que esta apresentação vos pode ajudar para conjugar tudo no vosso estudo. Obrigado.